Abra sua Bíblia comigo na primeira epístola de Paulo a Timóteo, primeira carta ou epístola ou missiva do apóstolo Paulo a Timóteo. Glórias a Deus, aleluia. E nós vamos ler no capítulo 1, dos versículos 12 a 15. Antes de lermos, deixa eu perguntar quantos irmãos receberam. Alguns receberam 4, outros receberam 3, né? Mas quem recebeu aí 3 folhas de papel, levanta aí para a gente ver. Os irmãos que receberam. Isso, pode baixar. Alguém ficou sem receber? Alguém ficou aí na nave? Todos receberam? Aqui atrás, todo mundo? Isso, isso. Eu quero que vocês, após a leitura, fiquem com esse papel na mão, tá? Antecipando, vou dizer a vocês que às vezes a gente olha na simplicidade de algumas coisas e é só um papel. No entanto, esse material levou dias, levou horas, levou anos para que ele fosse produzido em meditação, em oração, e aí vocês vão pegar todo esse material, todo o culto, nós vamos apresentar de 3 a no máximo 4 páginas para os irmãos, e depois vocês vão ajuntando tudo e vão guardando, tá bom? E aí no futuro, quem sabe, vocês podem precisar, podem revisar, e eu creio que vai ser de bom proveito para a vida de todos vocês, tá? Vamos ler o texto. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, quem encontrou, diga glória a Deus. Preste atenção na leitura olhando para a sua Bíblia. E dou graças ao que me tem confortado ou fortalecido, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente ou na ignorância e na incredulidade. Preste atenção que ele está aqui afirmando que antes ele era blasfemo, antes ele perseguia, antes ele injuriava, insultava, mas ele só fazia isso por quê? Porque estava na ignorância. Ignorância no sentido da ausência de conhecimento e porque estava também na incredulidade. Ou seja, ele olhava para a igreja, olhava para o reino de Deus e não cria que aquilo era real e que deveria ser assim, né? No entanto, ele diz que alcançou misericórdia. Olha o versículo de número 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e agora nós lemos todos juntos, dos quais eu sou o principal. Amém? Você assume isso? Podemos assumir que dos pecadores nós somos o principal? O que Paulo quer dizer quando alega que dos pecadores ele é o principal? Só aqui nós já temos uma lição, não só para um líder, não só para quem quer exercer uma liderança, mas para todo crente. Há uma tendência perigosa de todas as vezes que o homem for sendo abençoado, for sendo elevado, se tornando relevante, ele acreditar que a sua relevância, que o fato de ser usado por Deus, que o fato de receber títulos, vai torná-lo, olhe para cá, vai torná-lo ou fazê-lo
melhor do que as outras pessoas. Ele começa de uma forma insensível a envaidecer-se e achar o seguinte: agora eu vou dar exemplos, tá? Tudo aqui é exemplos. Agora eu sou líder. Agora eu sou regente. Agora eu sou cooperador. Agora eu sou pastor. Ah, não, mas agora eu já gravei meu primeiro CD e eu sou cantora. Então, se eu tenho esses privilégios, automaticamente isso me torna melhor do que outra pessoa. E Paulo, quando você lê a biografia, a história dele, sabe que Paulo era um homem extraordinário. Um homem que o seu cristianismo, a sua vida com Deus era invejável. Mas Paulo recebia de Deus a graça de preservar o seu coração em um estado de humildade sobrenatural, ao ponto dele dizer que dos pecadores ele era o principal. Quando ele falava do seu apostolado, ele dizia: entre os apóstolos eu sou o menor. E ele nunca se sobressaía achando que era superior aos outros. Então a primeira lição que nós já temos na leitura introdutória do texto que nós lemos esta noite é que tornar-se líder, ter oportunidades na igreja, colocar uma gravata no pescoço ou subir daí para sentar aqui, não me torna mais santo e nem melhor do que outras pessoas. Pelo contrário, ao passo que eu venho para cá, fazendo uma ilustração que aqui é um lugar de posição, a minha responsabilidade aumenta. Os perigos para a minha vida são maiores. Os riscos são muito mais intensos. Eu serei muito mais alvo de ataques do que você que está sentado aí. Então, ao invés de eu me sentir, de eu entender que por ter um título, uma patente, eu seja melhor do que outra pessoa, eu preciso me enquadrar, me encaixar na proposta que, independente da posição que recebo, continuo sendo um pecador, digno ou merecedor da misericórdia de Deus, que são a causa de nós não sermos consumidos. Quantos precisam da misericórdia de Deus sobre a sua vida? No entanto, cabe aqui também lembrar o seguinte: que mesmo que eu entenda e considere que a minha posição de liderança não me dá direito de sentir-me superior a ninguém, esta posição de liderança deve ser automaticamente correspondida com respeito por aqueles que estão hierarquicamente numa posição, entre aspas, inferior à minha. E quando eu falo quando eu uso a frase inferior, eu não estou menosprezando ninguém. E às vezes as pessoas querem ignorar a hierarquia na igreja, mas eu lhe pergunto, você que trabalha empregado, alguém vai lhe perguntar quem é o dono da empresa, você vai dizer é fulano. Mas aí abaixo do dono da empresa tem um diretor geral, quem é o diretor? É ciclano. Abaixo desse diretor tem um supervisor ao você está subordinado. E aí então chega o teu cargo. Eu pergunto, lá na sua empresa, você vai menosprezar o chefe da empresa? Você vai tratar de forma irreverente, de forma contrária a princípios, o diretor geral, o supervisor, ainda que ele seja mais novo ou mais nova do que você, ou ainda que tenha menos experiência que você? Obviamente que não, porque se você fizer isso, amanhã você tem que passar lá, como é o nome do lugar, é o RH, lá no RH, aí você diz, foi bom enquanto durou, né? Tchau, procure outro. E o pior, que isso pode ir manchado no seu currículo. Fazer uma entrevista, saiu por quê? Porque tinha um diretor lá metido a besta e eu peitei, foi mesmo ele. Estava nem aí para ele, porque eu, na minha razão, ninguém me tira. Tem gente que usa essa linguagem. E as pessoas aceitam essa ideia de hierarquia lá fora, mas não querem aceitar na igreja.
Então aqui nós já começamos entendendo o seguinte, que o respeito à proposta de alguém que Deus considerou e chamou para o ministério deve proceder de todos nós. Vivemos um tempo muito complicado, e eu já disse isso, em que observamos que não há mais um temor, um compromisso de respeitabilidade à relevância dada a uma pessoa. Nem mesmo entre famílias, colocando os mais velhos, os mais experientes, os com mais idade. Mas que este momento, que essa jornada, nos ensine a como nos portar no reino de Deus. Para você que tem a apostila, nós vamos dar destaque ao versículo de número 12. E eu quero que você leia de novo comigo o versículo 12, no contexto ou na tradução que está inserida aí na apostila, e será bom se todos nós participarmos, tá? Caneta na mão para marcar alguma coisa que você julga interessante, e vamos aí marcando. No 3, vamos ler o versículo que está destacado aí, logo após o tema central que a gente já fala sobre ele. Vamos lá? 1, 2, 3. E sou grato para com aquele que me fortaleceu. Que reconhecimento, hein, irmão? Que coisa, né? Enquanto alguns hoje dizem, eu tenho que ser, eu nasci para ser, eu preciso ser, tem um camarada em alto nível dizendo, eu preciso agradecer a ele, porque ele me considerou fiel e me colocou no ministério. Eu fico lamentando quando eu ouço alguém, e isso geralmente parte da área secular, do mundo artístico, que quando entrevistado, alguém pergunta para ele, quando você encerrar sua carreira artística, ou de jogador, ou de atleta, o que você vai ser? Eu vou ser pastor. Como se a ideia de ser pastor fosse uma profissão ou uma escolha humana. Aos Hebreus diz que ninguém toma essa honra para si, senão aqueles que são chamados por Deus. A palavra toma honra para si é que ninguém se agarra em algo que realmente não se sente preso àquilo. Quem é chamado por Deus só vai agarrar, só vai colocar a mão no arado porque tem a convicção. Convicção essa da qual ele tenta fugir, disfarçando e dizendo, não, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu não me sinto, eu não sei nem ler, eu não sei nem falar direito, eu não sei. E um dia um homem reclamou assim para Deus, né? Um homem que já tinha passado pelas faculdades do Egito, quando está no deserto, depois de 40 anos, Deus disse, ô Moisés, deixa eu parafrasear, bom dia, meu filho, como é que tá? Tá bem? Pois é, larga essas ovelhas aqui do teu sogro e vai lá no Egito libertar o meu povo, porque eu te escolhi, eu te chamei. Aí Moisés disse, não, eu não, o senhor está enganado. É tu mesmo. Não, senhor. Primeiro porque eu sou pesado de língua, não sei falar, não sei me expressar. Aí Deus faz uma perguntinha para ele, quem fez a tua boca? Quem colocou essa língua aí, quem foi? Hã? Aí ele vai para outra desculpa, Senhor, e quando eu chegar lá, se eles não me reconhecer com autoridade, o que eu vou dizer para eles? Aí você faz o seguinte, chega lá e diz assim, ó, o eu sou foi quem me enviou, glória a Deus. E essa expressão, o eu sou, que só foi dita por Jesus, ali no hebraico quer dizer o seguinte, diga para eles que eu sou tudo aquilo que eles precisam que eu seja. Se eles têm fome, eu sou o pão. Se têm sede, eu sou a água. Se estão tristes, eu sou a alegria. Se tem necessidade, eu sou a provisão. Se precisa de livramento, eu sou escape. Porque eu sou o que sou, Moisés.
Senhor, mas não dá, o Egito é muito complicado. Então Moisés fala o seguinte: o que é que você tem na mão aí? Eu tenho aqui uma vara, um cajado. Lança no chão aí, Moisés. E ele lançou, e a Bíblia diz que a vara se transforma numa serpente, num animal mortífero. E Moisés com certeza já se espantou ao ver aquela vara se transformar numa serpente. Aí Deus disse: agora estende a tua mão e pega pela cauda. E quando ele pegou, tornou a se transformar numa vara. Não está convencido? Coloca a tua mão dentro da roupa, no peito. Quando ele colocou a mão que puxou, estava cheia de lepra. E ele se assustou. Coloca novamente. Quando puxou a mão, estava limpa. Era Deus dizendo: os meus sinais te seguirão. Eu carimbarei o teu ministério. Eu mostrarei prodígios. E Moisés, que dizia que não era, que não tinha e não podia, hoje é protagonista do maior massacre aos deuses da história. Deixa eu repetir isso aqui. Moisés participou do maior massacre aos deuses da história. Aquelas 10 pragas do Egito, chamadas pragas que aconteceram no Egito. Cada uma delas correspondia a uma divindade, a um deus que era adorado no Egito. O Egito tinha muitos deuses e para cada situação eles se curvavam, faziam oferendas e clamavam a um Deus. E aí o Senhor Jeová foi mandando praga aqui, praga ali. Quando os deuses tentavam, os pseudos-deuses tentavam refutar, não conseguia. A última praga foi a morte dos primogênitos, quando o faraó disse assim: manda esse povo embora, porque os deuses do Egito não podem com Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Este Deus que chamou Moisés. Então, quando Deus chama, você pode até querer fugir, escapar, vai dar a volta no mundo, mas vai parar no chamado de Deus. E se não fizer com saúde, vai fazer em cima de uma cama. Pastor, isso acontece? Eu já vi. Já vi na experiência. Pessoa que Deus chamou e aí vai fazer minha obra, e aí ficava uma semana na igreja, ia para o mundo. Aí ficava 2, 3 meses, aí depois Jeová apertava um pouquinho e voltava para a igreja. Aí um dia Jeová disse: espera aí, deixa eu entortar daqui, deixa eu entortar um pouquinho da boca aqui, deixa eu botar o olho para cá, deixa eu deixar assim toda enroladinha e deixa lá em cima da rede, porque o povo vai visitar, e quando o povo chegar para visitar, ela vai pregar o evangelho. Aí estava lá, irmão, ó, nem falando direito, Pai do Senhor, irmão. E começou a testemunhar, e Jesus fez mais coisa dela, ela em cima de uma rede, do que quando ela estava andando. Esse negócio de fugir de chamada de Deus é sério. Por quê, pastor Max? Porque chamada de Deus envolve pessoas. E se você não fizer, pessoas podem morrer. Pessoas podem ir para o inferno. E aí, sabe o que vai acontecer com você? A cobrança que aconteceu com Ezequiel. Abra sua Bíblia aí, em Ezequiel capítulo de número 2. Ezequiel, capítulo 3, aliás. Versículo de número 16 em diante. Nós ainda nem entramos na apostila, o negócio já está pegando, então vamos embora. Abra sua Bíblia, é bom que você leia isso aqui, para ver se gera assim um pouquinho mais de temor. Leia mesmo. Vai estremecer assim a carne, mas leia, por favor. É a palavra do Deus que te salvou. Versículo 17. Filho do homem, eu, quem está falando é Deus, te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Pastor Max, o que é um atalaia? É um vigia. E o atalaia tinha a incumbência de avisar pessoas. Diga comigo, o atalaia avisava pessoas. Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. O aviso não é teu, o aviso é meu. Quando eu disser ao ímpio, o primeiro é o ímpio, o primeiro é o descrente. Certamente que ele vai morrer, e tu mesmo que está lendo aí, não o avisares, e nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida,
aquele ímpio vai morrer na sua iniquidade. Mas o sangue dele, da tua mão, eu vou requerer. Ou seja, vai ter cobrança. Vamos continuar lendo? Mas se tu avisares o ímpio, ou seja, entregar um folheto, dizer Jesus te ama, se você disser, ó, vamos na igreja, se você disser, olha, você precisa de Jesus, se você tiver a oportunidade de dizer, olha, Jesus salva, se tu fizeres isso, e o ímpio não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele vai morrer na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, primeiro foi com o de fora, agora é com o de dentro, que é mais difícil ainda. Se é difícil pregar lá fora, aqui dentro mais ainda. Olha só, tem gente que diz assim, pregar na igreja é muito fácil. Lê isso aqui para te ver. Quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, e ele morrerá, porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá. Isso aqui é o mais forte desse versículo. Sua justiça que tiver praticado, não será lembrada. Ou seja, olhe para cá, ele pode ter pregado, cantado, ofertado, dizimado, feito tudo, desviou da vontade de Deus, Deus não está nem aí. O que vale para Deus é a prestação de contas do momento, né? Lembra que Jesus repetiu isso aqui? Quando foi que Jesus repetiu isso aqui? Jesus repetiu lá em Mateus 7, quando ele disse assim, ó, muitos naquele dia dirão, Senhor, considera aí, eu preguei no teu nome. Senhor, eu curei. O senhor lembra daquele congresso? O senhor foi tremendo, hein? Sacudiu foi tudo, balançou. O senhor viu 50 almas. Foi em teu nome. Aí permita-me parafrasear. Aí Jesus vai dizer assim para ele, obrigado, meu nome cura, meu nome salva, meu nome liberta. O errado não está com meu nome, errado está com o teu. Então apartai-vos porque eu não te conheço. Meu nome não tem problema nenhum, o problema está no teu. É o teu nome que está com defeito aqui em cima. Diga comigo, Jesus, me guarda do Serasa do céu. É, irmão. O Serasa daqui a gente não compra nada. A gente chega na loja, dá a identidade com a maior alegria. Vamos fazer o cartão, vamos fazer o crediário, vai lá. Ainda fica fazendo figa, passa. Vai. Aí lá vem a mulher. Ela ainda fala umas palavras bonitas, né, para enganar a gente, assim. Não foi dito o motivo pelo qual não passou. Não foi dito o motivo? Precisa dizer não que eu sei. Então vamos lá. Ele morrerá na sua justiça. A sua justiça estiver praticada, não será lembrado, mas o seu sangue da tua mão requerei. Mas se tu avisar o justo, e aqui eu gosto dessa parte, para que não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado. Aí deixa eu parafrasear, e os dois vão chegar no céu, ô glória, porque tu avisaste e livraste a alma dele. É para isso que serve a igreja, tá bom? Então, meus irmãos, precisamos exercer o chamado de Deus. E você vai ver que não é só em liderança, não. Vamos lá. Introdução. O apóstolo Paulo escreve 2 cartas, olhe para a sua apostila, instrutivas a Timóteo. Esse Timóteo era considerado como seu verdadeiro filho na fé. Paulo tinha um cuidado especial deste jovem pastor. Uma atenção, né, irmão Rodrigo? Uma atenção tremenda. Embora o apóstolo tivesse urgência em repassar ao jovem obreiro verdades acerca de sua tarefa junto à obra de Deus, Paulo vai reservar um tempo de seus escritos para manifestar o quê? Ações de graças ao seu Deus e Senhor por diversos motivos, sendo que alguns deles estão visivelmente estampados no versículo indicado acima. Então vamos lá. Paulo está manifestando sua gratidão a Deus primeiro, porque, leiam só a primeira frase aí, vamos lá? Ter sido fortalecido. Então Paulo está agradecendo. Ele está dizendo, eu quero agradecer a Deus que me fortaleceu. A gratidão do apóstolo gentil se baseia no fato de que ele entende, percebe, acredita piamente que o que vem lhe mantendo envolvido com a sua missão, isso aqui até toca na gente profundamente, até embarga a voz.
O que vem nos mantendo de pé, para você que é líder, que faz a obra de Deus em um tempo tão complicado, é porque Deus tem te dado força. E eu vou dizer que muitas vezes essa força só aparece nas mais profundas adversidades. Por isso que Deus nos prova, porque enquanto Ele nos prova, a gente não está vendo força nenhuma. Mas na hora que a prova vem, é que a gente vai saber o tanto da estrutura que se tem. Ou que não se tem. E Ele está agradecendo, olha, Deus tem me fortalecido, me mantido envolvido com a sua obra e me dá êxito. É a força que vem do Senhor. Por isso Ele é grato por diariamente ser fortalecido. Olha aqui para mim. Em 2 Coríntios 4,16 está escrito assim, ó. Por isso não desanimamos, pois ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. Diga comigo, o exterior se corrompe, mas o interior se renova todos os dias. Quando a gente não tem Wi-Fi em casa, tem só aqueles dados chamados dados móveis, aí não tem dinheiro para fazer um plano, né? E aí existem alguns planos, para você entender uma linguagem muito moderna e atual, existem alguns planos que ele só vai durar aquele dia. Se você usar totalmente, vamos supor que é 4 horas da tarde, você usou tudo. Aí você não vai ter mais internet. Você vai ficar sem, só se alguém te prestar Wi-Fi, você vai ficar sem ter nada, uma atualização. Só que aí quando dá meia-noite, aí você recebe mais uma mensagem que diz assim, ó, seu pacote foi renovado. Usando essa linguagem moderna, é exatamente isso que Deus faz contigo. Você pode ter um dia difícil, pode ter acontecido coisas terríveis, mas quando dá meia-noite que você acorda no outro dia, o pacote de força foi renovado e você está pronto para continuar. Tem dia que a gente dorme triste, para baixo, acabado, mas no outro dia a gente vive o que diz o Salmo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Glória a Deus. Dormiu fraco, acordou fortalecido. Acredite nesse pacote de renovação diárias. E esse pacote é manifestado pelas misericórdias. Lembra o que Jeremias disse? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Ô irmãos, muitos não entendem esse mistério, mas os crentes devem entender. Você vai deitar, fecha os olhos e muitas vezes dorme tão bem que nem percebe quando o dia passou. E quando você acorda, no outro dia você está tendo o privilégio de fazer assim, ó. Vai levantar para a luta, sabe o que é isso? É a boa mão de Deus estendida sobre a tua vida, dando a você saúde. Mas vamos lá, ele também agradece a Deus por outra coisa. Pelo quê? Vamos lá? Ser considerado fiel. Irmão, imagine só. Ser considerado fiel. Diferente de alguém que bate no peito, não, mas eu sou fiel. Não, eu sou. Quem sabe da nossa fidelidade, sabe quem é? Deus. E tem mais, o Salmo 32 diz que é Ele quem preserva os fiéis. Olha o que eu coloquei para vocês, para a gente refletir nisso. Aqui, sem dúvidas, o nível de gratidão do apóstolo é ampliado. Ele está sendo considerado por Deus, o quê? Um servo fiel. A ideia do texto no original se refere ao quê? Vamos dizer junto? A uma pessoa digna de confiança na transação de negócios, na execução de comandos ou no desempenho de obrigações oficiais. Veja bem, vamos ficar nesse negócio de transação de negócios. É alguém que entrega tudo que ele tem nas suas mãos. É a semelhança de José, que o texto diz que quando ele chega na casa de Potifar, o seu senhor lhe entregou tudo. Tudo nas mãos, porque sabia que José era
fiel. E sua fidelidade o livrou da morte. Sabe por quê? Porque quando ele foi acusado de ter se deitado com a mulher de Potifar, nem o mesmo Potifar acreditou, porque sabia que ele era fiel. Porque se tivesse acreditado, sabe o que acontecia? Ele teria sido morto. A acusação era grave, ele teria sido morto. Então quem estava considerando ele fiel era o próprio Deus, digno de confiança. É extremamente honroso para qualquer ser humano ser considerado fiel, digno de confiança. E a honra se torna ainda maior quando tal confiança dirigida a nós vem do próprio Deus. Deixa eu mostrar para vocês aqui um contraste. Satanás chega até Deus e diz assim, ó, prova Jó que ele só é crente porque o Senhor deu um monte de coisa para ele. Aí Deus disse, não, pode ir lá. Você vai ver que ele é crente com bens ou sem bens. Aí mais tarde vem Jesus e no meio de uma conversa já próxima à crucificação, ele chama os discípulos, todos, não foi só Pedro, ele chama a todos, mas ele se dirige a Pedro porque seria o principal. E ele diz assim, Pedro, eis que Satanás pediu para peneirar vocês. Satanás pediu para cirandar como trigo, mas eu não deixei. Mas quando tu te converteres, fortalece o que Pedro disse? Senhor, eu vou conjecturar, como Pedro tivesse nascido, o senhor devia ter deixado. O senhor não sabe quem eu sou, não. O senhor vai ver que eu vou com o senhor até na cruz. E se alguém se levantar, eu vou puxar da espada. Se for possível, eu vou morrer contigo. E a Bíblia diz que todos diziam o mesmo. Não, Senhor, eu não vou desviar nunca. Em vez de ficar dizendo eu não vou desviar nunca, diga o Senhor não vai deixar eu fazer isso. Porque quem nos sustenta é o Senhor. Ele tem que ter cuidado com o que fala. Aí Jesus olha para Pedro, irmão, e Jesus é assertivo. Pedro, eu te digo, que antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. Profecia. Senhor, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. E aí os indícios foram dados desde o Getsêmani. Porque no Getsêmani, quando Jesus chega para orar, agoniado, atormentado ali por o que ia passar, ele leva os seus discípulos, deixa na entrada do Getsêmani e ele vai subir só com 3. Quem são os 3? Quem são os 3? Ó, o primeiro nome que vem na mente da gente, Pedro. A gente nunca diz João, Tiago e Pedro. Diga Pedro, é Pedro, é Pedro. O primeiro, Pedro, Tiago e João. Aí Jesus deixa eles lá e diz assim, ó, fica aqui e ore comigo. Jesus pedindo oração. Você imagina um negócio desse, irmão? Será que a prova estava grande? Ora aqui comigo. Aí a Bíblia diz que ele foi além, se prostrou e começou a orar. Quando ele tira o seu primeiro período de oração, é aqueles crentes ruins de vigília, né? Tem os crentes que vai para a vigília, tem que levar travesseiro, colchonete, né? Bolo de tapioca e garrafa de café. Que ele não está indo para a vigília não, está indo para o banquete. Né? Tem uns que roncam no banco, meu irmão, no primeiro período de oração, né? E ainda acorda disfarçando. Aleluia, 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 glória, oh glória. Que nada, irmão. Tava se babando todo lá e aleluia. Aqui no culto tem uns que dormem. Amém, amém, Jesus. Aí descansando no Senhor. Aí Pedro, quando Jesus voltou, irmão, estavam os 3, um por cima do outro, dormindo. Né? Não sei se Jesus deu uma bisca, não sei o que ele fez. Pá, vocês não podem vigiar nem 1 hora. Nem 1 hora, nem um momento vocês não podem vigiar comigo. Ah, vocês procuram vigiar que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está dizendo? Interiormente, eu estou preparado para a situação. Mas o corpo físico, os sentimentos, as emoções, a carne, essa natureza terrena, não tem estrutura para aguentar pressões. Então, por isso que a gente tem que orar. Isso aqui é uma lição tremenda. Nossa vida tem que ser pautada em oração, porque senão a gente não aguenta certas pressões. E quando a gente está sem orar, algumas pressões fazem a gente desabar. Agora, quando ora, o diabo às vezes vem com rolo compressor, mas a gente se mantém de pé, dando glória a Deus, porque está em oração. Aí, meu irmão, Pedro já começou dali. Aí quando vieram os soldados para aprender, né, porque essa ideia midiática não é de hoje, viu?
Esse negócio de querer aparecer para muita gente não é de hoje. É desde aquela época, não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha Instagram, mas tinha muita gente ao redor. Aí quando veio muita gente que Pedro viu tudo aquilo, ele olhou para o Malco, ele disse, acho que aquele Malco ali é mais fraco. Peraí, aí puxou da espada e vá, aí pegou na orelha, irmão. Você acha que ele queria acertar a orelha? Eu acho que não. Do jeito que Pedro era, ele queria era a cabeça, meu amigo. Né? Aí Jesus, Pedro, mete essa espada na bainha, rapaz. Você acha o quê? Que você que vai me defender? Se eu quisesse, eu rogaria ao meu pai e ele mandaria aqui 12 legiões de anjos para vir aqui defender vocês. Coloca essa espada aí, rapaz. Aí curou o mal. Aí quando Jesus vai preso, a Bíblia diz que Pedro começa a ficar de longe, ó irmão. Olha, só rodeando ali. Aí ele passa e tropeça numa criada. Ela olha assim, rapaz, eu te conheço. Eu sei, tu é lá do Oziel. Já te vi. Ontem mesmo eu estava num lugar e isso que eu disse para vocês, os trabalhos têm que ser feitos. Eu estava num lugar e uma pessoa que nem crente é, só a família disse, tem lá, a gente acompanha a página lá. Vocês são lá do Oziel, né? Eu digo, a gente não esconde mesmo, não. O pessoal acha a gente em tudo quanto é lugar. Então, meus irmãos, não vamos ficar com essa ideia de que nós temos. Quem nos considera fiel é Deus, tá? Vamos lá. Terceira gratidão de Paulo. Vamos lá. Ter sido designado para A gratidão de Paulo também é dirigida a algo que será utilizado neste estudo como base principal de nosso aprendizado. Paulo agradece a Deus por ter sido inserido e designado, nomeado. Eu quero que vocês guardem essa palavra aí. Ele foi o quê? Credenciado para o ministério. Um privilégio que precisa ser valorizado por cada crente que foi solicitado a desempenhar a menor que seja das atividades no contexto da igreja local. Se estamos envolvidos com a obra do Senhor, quer seja em posição de liderança ou mesmo podendo apenas contribuir sem exercer um cargo de forma oficial, vamos ler todos juntos? Sejamos gratos por Deus de alguma forma e em algum sentido confiar em nós ou a nós a oportunidade de realizar a sua obra. Desde cantar num vocal. Eu sempre digo isso, alguém acha que o coral da igreja, o vocal do ciclo de oração, o grupo precisa dele ou dela. Não, irmão. Quando você senta nesse grupo para cantar, é um privilégio. Uma honra que você não merece. E aí tem algumas pessoas que até se chateiam quando a gente diz, irmão, vamos ficar no grupo somente com quem realmente tem compromisso. Porque a pessoa trata com relaxamento, não quer vir no ensaio. Aí no congresso vem, poderosa, poderoso. E se não deixar entrar no congresso, meu Deus do céu, a dirigente do ciclo de geração que se aguente. O pastor da igreja que se aguente. Mas eu não estava desviada. Mas eu só não estava vindo, né? E não estava vindo por quê mesmo? É porque no congresso tem foto. Tem muita gente para olhar. E aí o grupo fica aqui em destaque, e todo mundo vai ver. Então eu vou ficar, me bota bem na frente. Eu fui músico, e na época a formação das bandas eram por fileira. E não tinha músico que queria ficar na fileira ali de trás. Ele queria estar ali bem na mão, era uma briga para ver quem ficava na frente. E aí tinha uns instrutores assim mesmo, que eram firmados, tirava aqueles que mais queriam se aparecer e colocava aqueles mais simples assim, trocava. E na igreja o princípio ainda é diferente. O princípio na igreja é só, quando tu chegar no lugar, não chega logo correndo para te assentar na frente, não. Porque quando você se assenta na frente, chega um mais digno do que você, e você vai ter que passar pela vergonha e dizer assim, irmão, levanta aí para o outro sentar. Quando você chegar, sente-se lá atrás. Só que tem gente que pega isso aqui, irmão, e interpreta para a igreja local. Aí fica aquele monte de crente lá atrás e os bancos aqui vazios.
Não, pastor, não diz a Bíblia, pastor. A Bíblia diz que é para me sentar lá atrás. Que isso, é quando você for para um lugar de festa, de banquete, entendeu? Aí você senta ali, pode ser que você seja honrado e chamado para sentar acima. Né? Não chega logo direto assim não, porque aí depois você passa vergonha. Né? Então tem gente que gosta desse estrelismo. E aí no dia do congresso quer estar aqui. 3 horas de salão, mas não veio num trabalho de oração. 12 horas andando no centro, na 13, de baixo para cima, de cima para baixo, para ver se encontra o sapato, a presilha, a fivela, a blusa, o lenço, tudo igual. E a bolsa, que é para chegar lá, entendeu? Aí depois ainda vai para os status e publica, hoje eu vou arrebentar lá na igreja, vou causar. Hoje eu vou. Vai não. Me lembrei da velhinha lá, não vai não. Irmãos, tudo no reino de Deus tem que ser valorizado. É privilégio qualquer tarefa que Deus te der para fazer. Vai varrer a igreja, você não está varrendo sua casa, é a casa do Todo-Poderoso. E ele está lá de cima olhando, olha como ela varre com alegria, como ele varre com alegria, pois eu estou ordenando a bênção e abrindo a porta. É contribuição, é um alimento, é uma cesta, aí traz com alegria, com empolgação, e ele está lá de cima, olha que alegria, deixa eu abrir a janela do céu e abençoar este homem e esta mulher, porque faz com alegria, desprovido de qualquer sentimento, não faz para ser aplaudido, para ser ovacionado, mas faz para a glória de Deus e com sentimento de privilégio. Obrigado, Senhor. Obrigado por fazer parte disso. Vamos lá? Estejamos empenhados em fazer sobra, porque Ele sabe até onde vai o nosso desejo de corresponder à confiança em nós depositada. Desta forma, receberemos dele muitas e merecidas oportunidades. Marca isso aí, ó. Veja bem, veja bem. Está escrito na Bíblia, embora em um outro contexto, mas pode ser aplicado o mesmo princípio, que quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. E às vezes se dá uma função para a pessoa, e aí ele despreza, não quer. Eu queria era outro. Irmão, vem ser líder desse departamento, vem ajudar aqui. Não, eu queria ser o pastor logo. É mesmo, irmão? E aqueles outros que se alguém chamar ele fora do título, obviamente que se isso acontecer com desrespeito, eu vou revidar. Mas se for por naturalidade, por exemplo, alguém chamar, ô irmão Max, naturalidade, eu sou crente também, mano, eu sou só pastor, eu sou crente. Irmão em Cristo. E aí tem um que a gente chama ele assim, ô irmão, irmão não, eu sou diácono. O outro foi consagrado, e aí o irmão estava na porta da igreja, não sabia, e lá nos dias de Assembleia Geral da nossa igreja, quando já vai chegando os diáconos, a gente vai dando a salva, já dando um crachá para eles, se posicionar, os cooperadores, os obreiros. Aí chegou um que tinha sido consagrado evangelista, só que o povo não sabia, Antes ele era diácono, aí quando ele chegou, o irmãozinho, está aqui, irmão, a salva, o senhor fica bem ali. Me respeita, rapaz. Agora eu sou pastor. Aí o irmão, desculpa, eu não sabia que o senhor tinha sido. Pois é, me respeita, eu sou pastor. O negócio está ruim, não está, irmão? Em contrapartida, depois você pesquisa, Assembleia de Deus em Imperatriz, no Maranhão. Uma igreja para 7.000 pessoas, um dos grandes templos. Estudamos lá por 2 meses missiologia, quase 3 meses, eu e a Carla. Carla ainda gestante. Determinado dia, 3 homens importantes, ricos, que estavam com um projeto para a cidade, foram visitar a igreja. E por ironia do destino, ou por cristocidência,
Quando eles chegam na porta, se encontram com quem? Raul Cavalcante Batista. Daqui a pouco vocês vão saber quem é. E aí, quando encontram, eles começam a conversar. E o Raul Cavalcante Batista vai mostrando a estrutura do templo, vai mostrando a igreja, e eles impressionados, e ele conversando na maior simplicidade. Quando terminou de olhar tudo, os homens disseram, agora nós gostaríamos de falar com o presidente da igreja. Ele disse, vocês estão falando com ele. O senhor é o presidente da igreja? Sim, pela graça, misericórdia e bondade de Deus. E os homens ficaram impressionados. Quando a gente chegou para ser hospedado no dia do curso de missões, e aí estava um alvoroço para hospedar os alunos, e alguns alunos sobraram, não tinha carro para levar. A gente viu essa cena, eu e a Carla. Na época, aquele carro Xterra da Nissan, um SUV, é o terra, ó, tudo é terra. Esse terra persegue. E aí, era um carro top de linha. E o pastor Raul foi passando e ouviu um membro da igreja falar que não tinha carro. Ele voltou, tirou a chave e disse assim, ó, leva eles lá. E o próprio membro ficou impactado. Pastor Raul, é seu carro. Mas, rapaz, minha casa é bem aí, leva ele lá, depois você leva o carro. E foi embora andando. Mas tem outros, irmão, que se você pedir carona, ele vai passar por cima de ti. A carona aí, eita. Passa e acha que é a última bolacha do pacote. Não, irmãos, nós precisamos entender que a gente começa de baixo, tá? Vai crescendo, tendo oportunidade, e depois que ficar grande, não fique inchado. Porque crescer é uma coisa, inchado é outra. Crescer é uma coisa, acordar atravessado é outra. É o menino que de madrugada, gritou, mamãe, eu cresci. A mãe ligou a luz, ele estava deitado, atravessado na cama. Disse, não, você cresceu não, meu filho, você está atravessado. Na igreja tem um monte de atravessado. Está ruim de dar glória, né? Eita! Mas nós vamos aprender como a Bíblia diz. Se você é fiel no pouco, é colocado sobre o muito. E se você caminha na humildade, Deus vai fazendo. Irmãos, uma das melhores coisas que tem na vida, e isso é difícil de acontecer, eu me escondo em Cristo para dizer isso, mas não tem nada prazeroso de pelo menos você ter vivido algo do que aquilo que você fala. E eu dou glória a Deus pelo processo que aconteceu na minha vida. Os irmãos sejam plenamente conscientes. Eu já contei e repito porque cabe aqui, para você ter isso como lição, você que é chamado. Eu não fui bater na porta do gabinete do pastor Paulo. Eu não pedi para ninguém para dirigir essa congregação, irmãos. Pelo contrário, quando o pastor me ligou e disse, olha, é possível que você dirija uma das nossas congregações. E aí a gente sabia das notícias que vinham. E a gente calculava, obviamente, nós calculando. Olha como a gente é, quando a gente guarda o coração. Eu e a Carla calculavam, eles vão colocar a gente numa igreja pequena, vão experimentar nosso trabalho, até porque nós estamos saindo da itinerância, e geralmente alguns itinerantes não dão certo quando dirigem a igreja, porque não conseguem coincidir, controlar aquilo. E aí eu digo, vamos colocar numa pequena e a gente vai e vamos trabalhar, vamos com todo gosto, com todo gás. De repente, a surpresa. E uma agradável surpresa pela qual eu tributo a Deus honra, glórias e louvores ao seu santo nome. Mas Ele sabe os processos. Ele sabe o caminho. E vou dizer uma coisa para você, anote, guarde. Só tem duas maneiras de um homem chegar em posição e uma delas ele cai rápido. Uma é na corrupção. Enganando, se corrompendo e quando despenca, despenca de vez. Mas a outra é porque ele passou por um processo. Nós não conhecemos a história dele. Então, se ele ou ela chegaram lá, respeite a história e deixe Deus trabalhar na vida daqueles a quem ele tem levantado. Todo mundo que você vê que tem sucesso tem uma história, irmãos. Já sabe o caminho por onde passou. E aí a gente não sabe, não procura se informar e fica, mas quem é essa aí? Chegou agora. Segura as pedradas aí, Joselma. Cadê ela? Pois é. Essa irmãzinha chegou agora. Já é líder.
Vai lá perguntar sobre a história dela. Fulano chegou agora aí e tal. Tem outro agravante. É que fulano chegou agora, já chegou querendo fazer. Você está 20 anos, não faz nada. Faz nada. Ainda fica falando do que está sendo feito. Aí Jesus, se tu não quer fazer, fica aí no teu canto que eu vou trazer outros. Você despreza, pois eu vou dar para outros. Aqui a gente vê gente desprezando cargo de cooperador, gente desprezando tudo da igreja. Aí Jesus traz outro, daí o cabo recebe com alegria, ele fica aí jogado, ela fica aí largada para as cobras. E o pior, prova qual é a crença. Porque quando estava na posição, vinha pouco todo dia. Aí depois que... também não vou. Difícil de dar glória, né, irmão? Aleluia. Reino de Deus é sério. Você não está na liderança, não está no cargo? Não está regendo, não está pregando, não está cantando? Tem gente que reclama que não prega. Só reclama que não prega no culto que vem, mas nos outros não vem. Quer se tornar pregador? Sente para ouvir. Você vai se tornar um bom pregador. Ouça, e ouça todos. Não vou não me dá nem a oportunidade. Eu que estou fazendo uma zezezese aqui legal. Eu sei os hebraicos, os hermenêuticos aqui, eu sei. Rapaz, é que Deus me deu uma palavra profunda. Olha isso aqui, olha esse mistério. Mistério é você se congregar. Ficar ali quietinho, ouvindo e deixar que o tempo de Deus chegue para a sua vida. Pastor, não me dá, mas não dá oportunidade nem de eu cantar. Canta aí, é legal cantar aí sentado. Você só canta com aquilo ali na mão, é? Só canta se tiver um negocinho daquele ali, ó. Então, se é isso, eu vou te dar o meu, aí você vem cantar aqui. Você quer? Não, irmão. Não deu oportunidade aqui, a hora que tiver aí, abre a boca que ele está recebendo o teu louvor. Não cantou aqui, levanta a tua mão aí, canta, te louvo, te exalto, te engrandeço. Aí no tempo certo ele vai te dar a oportunidade. Ser chamado de ministro muitas vezes pode gerar apenas uma sensação de necessidade, de reverência e estima. Porque tem gente, irmãos, que não é chamado pelo respeito, mas é chamado pela imposição. Eu já vi absurdos, obviamente que a gente tem que respeitar e estimar, mas eu já vi absurdos de cultos pararem. O culto está rolando aqui, eu fui pregar, não sabia, e o culto está rolando aqui e de repente parou todo mundo, banda cantou, parou tudo, os obreiros ficaram em pé, por quê? Porque o presidente do campo estava chegando. Então ele chegou, e devagar, viu? Ajoelhou. Levantou, sentou, aí disse assim. Aí o culto voltou. Me ajuda aí, né, Jesus? Me ajuda. Isso aí não é reverência, não é respeito, não é estima, isso é exagero. E o pior é que esses crentes não fazem isso nem para Jesus. Esse respeito todinho não dá para Jesus, não. Faz reclamar de Jesus. Quando não é bajulação. Irmão, eu tenho medo que zilha de bajulação. O nosso presidente, o nosso pastor. Chegar a boca só falta assim. Seja simples, nosso pastor presidente, nosso supervisor, que Deus o abençoe. Porque este homem o quê, rapaz? Não precisa desse exagero. Não precisamos reivindicar. Basta você mostrar Deus na sua vida. Só os insensíveis não vão respeitar você. Mas quem é sensível
vai dizer respeito o obreiro, respeito o cooperador, respeito a regente, respeito o líder, respeito porque são servos de Deus. Representantes de Deus, vamos lá? Aos que assim são denominados, porém vamos perceber que ter sido chamado para o ministério não se trata apenas de receber um título ou uma patente com a qual alguém se sinta superior às demais pessoas à sua volta ou digno de um temor imposto pela autoridade que carrega. Olha o que diz o teólogo William Barclay nesse contexto. Devemos ser muito cuidadosos em assinalar aquilo para o qual Paulo se sentia designado. Tinha sido designado para quê? Para servir. Paulo nunca pensou ter sido escolhido para obter honras, prestígio, autoridade e liderança dentro da igreja. Vamos ler juntos? Sua glória residia em que tinha sido salvo para... Que coisa linda! Jesus me salvou para servir. E tem gente que, para contrariar isso aqui, ainda usa texto. Deus me chamou, foi para o cabeça. E é um cabeção. Então, deixa a coisa acontecer naturalmente. Vamos lá? Ser ministro, então, é o quê? Prestar serviço, ser servo, ter coração e atitude servidora. O obreiro ou obreira que está dando seus primeiros passos junto à ocupação de uma liderança, de um cargo, de uma função a ser desempenhado no reino, deve também entender que, independente do título, patente e ou posição, uma vez designado, você também está sendo credenciado por Deus para poder fazer sua obra como um bom servo, pois você foi chamado ou chamada para ministrar, servir com o máximo de excelência debaixo da capacitação divina. Por isso, vamos buscar nas Escrituras de que forma devemos lidar com o ministro. Nós vamos começar com o ministro. O que é ser um ministro? Vamos ler todo mundo junto aqui, todo esse texto aqui, vamos lá? Uma das palavras utilizadas para ministro é bem interessante, que é a expressão grega o quê? Uperetes ou hiperetes. Isso significa o quê? Vamos todos juntos? Um trabalhador de um navio de escravos. Um remador na parte mais baixa de um trireme. Um desses escravos que empurrava os grandes remos que faziam navegar a essas naves marítimas. Olha só da onde vem a expressão ministro. Né? E tem gente que brinca com esse título, né? Ministro. Hiperetes ou uperetes, os navios da grande embarcação, enquanto a classe luxuosa navegava lá em cima, as damas, os ricos, eles estavam lá embaixo, ó. E o irmão saía sangue, sem beber água, e quando tinha que antecipar a viagem era mais força. Enquanto os outros viajavam em cima, eles sofriam embaixo. Eram literalmente escravos. É por isso que a verdadeira liderança é rejeitada. Porque tem gente que chega, não, agora eu vou ser líder. Nossa, eu vou arrebentar, vai ser muito legal dirigir aquele culto. Aí quando começa a vir as pancadas, ele diz, não, esse cargo não é para mim, não. Não, porque eu pensei que era facinho, pastor. Facinho? Facinho é a linguagem do maranhense, irmão. É dificinho. É difição. Fácil? E tem gente que ainda diz, irmão Daniel. É muito fácil, é muito fácil. Rapaz, eu queria ir lá aposentar, aquilo é muito fácil. É bênção, é vitória. Povo maravilhoso. Mas vem dizer para mim que não tem luta. E essa luta que faz a gente ficar crente. O povo aqui é bênção. Vou repetir, o povo aqui é maravilhoso, estou falando isso com verdade. Agora, quando Deus deixa dar trabalho, né, pastor Nascimento? É para deixar a gente na linha. Fica na linha aí. Vou deixar umas 2 ovelhas que dão uns coices assim. De vez em quando no meio vai surgir um bode. Tá! E tu fica tranquilo aí, que é meu trabalho, é meu plano. E tem mais, ama e abraça. Ele vai falar, vai fazer acontecer, mas tu vai lá e ainda carrega. Ainda dá oportunidade. Ainda ajuda. E vai te ligar 3 horas.
Aquela hora que você disse assim, agora eu vou deitar. Quando você começou a cochilar, plim, plim. Pastor, o senhor está aí? Estava não, mas agora eu estou. Então, meus irmãos, é ser servo, escravo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 20. Preste atenção nessa expressão no Novo Testamento. Jesus se levanta para ler, e quando ele encerra a leitura, ele dá o livro ao ministro. E alguém pode achar que seria o líder geral da sinagoga? Não. Sabe quem era o ministro? Olha só. Aquele que foi chamado para ser uma espécie de assistente, está na apostila, como os que trabalhavam na sinagoga. Olha a responsabilidade desse ministro que recebeu o livro. Olha a responsabilidade dele. Vamos lá? Abrir e fechar as portas, cuidar dos livros utilizados nos cultos, auxiliar o sacerdote, abre parênteses, pastor, no serviço e na adoração. Viu aí, cooperadores? Viu aí, ministros? Era um assistente, era um menor, e aí ia ganhando relevância e posição. Sobre o ministério, o que é o ministério? Ao nos referirmos ao ministério, devemos lembrar, no Antigo Testamento, essa palavra diz respeito ao, vamos lá, serviços religiosos prestados pelos sacerdotes e levitas. Aí tem as referências. Que cada crente, pelo sangue de Cristo, se tornou um sacerdote diante de Deus. E a partir de então fazem parte do corpo de Cristo, podendo assim receber dons concedidos pelo Espírito Santo, por meio dos quais são capacitados para se envolverem no ministério. E aí nós íamos ler hoje, mas o tempo não dá, a gente volta na próxima com esse texto, Efésios capítulo 4, mas vale a pena ler aí a forma sintética que a gente pode interpretar Efésios 4. Olha só, ministério é o serviço que cada santo realiza na obra de Deus. Fazendo o quê? Vamos lá? Buscando cooperar na edificação do corpo levando seus membros ao quê? A unidade da fé e o que mais? Ao conhecimento do Filho de Deus. Fazendo com que esse conhecimento leve tais homens e mulheres ao quê? A alcançar a estatura de varão perfeito, que é segundo a medida da estatura plena de Cristo. Com o firme propósito que o servo de Deus não seja o quê? Levado pelos ventos doutrinários contrários à sã doutrina, mas ao contrário disso, sigam a verdade e o amor e façam o quê? Cresçam em todos os aspectos da vida, firmados naquele que é a cabeça da igreja. E quem é ele? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem pode dar glória a Deus? Deus está nos chamando para viver um novo tempo. Realizar a sua obra. Eu não tenho dúvida do que eu vou dizer aqui, não tenho dúvidas. Pode ter várias pessoas que estão acompanhando apenas para aprendizado, apenas para aprender um pouco da palavra, mas aqui no nosso meio, tem gente sim com chamada de Deus. Tem gente cujo coração arde por fazer a obra do Senhor. E minha primeira palavra para ti é: não deixe essa chama se apagar de dentro de você. Guarda isso, porque isso é nobre. Ele não deu para todos, ele deu para poucos. Talvez você está desgostoso, desgostosa, dizendo: não dá mais, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais o que fazer. O Senhor falou contigo hoje. A minha obra contigo ainda está de pé. Eu ainda tenho um negócio grande contigo. Você vacilou, falhou, caiu. Você se sente debilitada, debilitado. Às vezes diz: já estou velho, já estou velha, já não tenho mais força. Mas Ele vai te fortalecer. E a obra que vai ser feita pela tua mão não será feita pela mão de outra pessoa. Eu te escolhi. Eu te chamei. Muitas vezes você chora dizendo: não era de Deus, a profecia não era verdade. Foi eu quem falei, sim. O processo é doloroso, mas a promessa é fiel. Espera no Senhor, Ele vai te levantar. Você está ouvindo um servo que é testemunha dessa verdade. Vindo de um bairro de periferia, onde os jovens não tinham perspectiva de vida. Quando eu entrei numa pequena igrejinha de porta de rolo, quantas vezes eu ouvi Deus falar para mim: eu te tirarei desse lugar.
que houve uma renúncia. Houve uma renúncia. Mas quero dizer para vocês que se fosse preciso começar todo o processo de novo, eu começaria de novo. Depois de uma noite como essa e de outras noites que a gente já viveu. Depois de sentir essa graça que nós estamos sentindo aqui. Eu só posso sair por aquelas portas dizendo, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Ele te chamou, filha, Ele te chamou, filho. Não desanima de fazer a obra. Faz aparecendo, faz sem aparecer. Faz quando vem, faz quando não vem. Mas faça a obra de Deus. Ele te chamou. Pai, abençoa a tua igreja. É só o começo do projeto Atos, edição Liderança. Quebranta o nosso coração e fala conosco. Dá glórias ao teu nome através de nós. Que o Senhor seja honrado e exaltado. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Amém e amém.